Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de Física do Vestibular 2015 para o primeiro semestre da Universidade Estadual do Ceará. Eu vou fazer agora a questão 39 da prova da primeira fase. A questão diz assim: um objeto de 1 kg preso ao teto por um fio muito leve e inextensível balança como um pêndulo. No que diz respeito à oscilação, é correto afirmar que: letra A força de tração no fio é responsável pelo torque que faz o objeto oscilar. Então, se a gente for analisar a situação que o problema disse, né, a gente sempre tem que analisar esse movimento aqui na direção XY, certo? E aí, o que acontece? A gente sabe que a força peso, tá, que é igual a mg, ela tem que ser projetada para o eixo y e para o eixo x. Então, o mg cosseno θ já é o nosso py. E o mg seno θ é o nosso px, beleza? Então, o que acontece? Se a gente for pensar em termos de torque, que é o que o problema falou ali, a gente sabe que torque é força, distância, vezes o seno do ângulo. Tá? Então, quais são as forças que a gente tem aqui na direção y? A bola, se você for ver, ó, entre o torque e a força peso, a gente tem um ângulo aqui de 180 graus, né? Então, se eu for analisar a força peso na direção y, o meu seno de 180 é 0. Então, eu posso dizer que o torque na direção y é 0. Beleza? Agora, o torque na direção x vai ser o quê? Ó, eu tenho o meu px aqui e ele está fazendo um ângulo de 90 graus aqui com a minha tração. Então, o meu tx vai ser o quê? O meu px, né, vezes a distância, que seria o L, o tamanho do fio do pêndulo, vezes seno de 90. Como o seno de 90 é 1, então, na direção x, eu tenho torque. Beleza? Então, o que acontece? Ele falou o seguinte, ó, a força de tração do fio é responsável pelo torque? A tração ela não está na direção y, e na direção y a gente não tem torque. Então, essa aqui está errada. A letra B fala: a componente da força-peso na direção da tração do fio, ela é responsável pelo torque que faz o objeto oscilar. Ó, componente do peso na direção da tração. Se ela está na direção da tração, vamos botar assim, ela é radial, né? Ela está na direção do raio, por isso que a gente chama que é radial. Ela vai fazer o quê? 0 também. Então, essa aqui está errada. A letra C fala: a força-peso é responsável pelo torque que faz o objeto oscilar. Se a gente for pensar na direção x, né, é o peso que vai fazer o objeto oscilar. Então, a gente pode dizer que a resposta é a letra C. Por que a letra D está errada? A soma da tração no fio com a componente da força-peso na direção do fio é a força resultante responsável pelo torque que faz o objeto oscilar. Se eu somar a tração com o meu py, vai dar 0, porque elas estão em equilíbrio. Então, a tração na direção radial é nula. Por isso que essa aqui também está errada, beleza? A melhor resposta é a letra C. Por quê? A força-peso na direção x, que vai ser responsável pelo torque, e isso vai fazer o objeto oscilar. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.